que é hora do voto mais, é hora da gente falar das eleições municipais. Para isso, estou indo para a nossa redação integrada, o PC, o Paulo César, está chegando e vai dividir com a gente o que está chamando muito a atenção, né, PC? Que é o grande número de candidatos estreantes nesse pleito. Muita gente nova concorrendo. Traz mais informações, PC. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia, para você, para quem nos acompanha, nova de idade e também no campo político. O cenário que tem se desenhado aqui em Santa Catarina é de muitas mudanças e possíveis renovações no processo político catarinense a partir do ano que vem. Um levantamento feito pelo Núcleo de Dados e também a equipe do ND+, aponta que 76% dos municípios com cerca de 70 mil habitantes dos pré-candidatos são novos na política. Dos 140 pré-candidatos, 108 vão concorrer pela primeira vez. Muitos nunca participaram do processo eleitoral, nem mesmo no campo legislativo. Um grande desafio caso sejam eleitos. Afinal, eles vão ter que dispor de energia para ganhar experiência e gerir cidades de médio e grande porte em Santa Catarina. O cenário aponta ainda que 12 desses pré-candidatos, dos 140, vão tentar a reeleição. Um número bem pequeno se comparado aí ao volume de municípios, que são 24, mais ao volume total de pré-candidatos. Um grande desafio. E falando ainda no processo eleitoral de 2024, nós temos ainda os parlamentares, deputados estaduais e federais, que pretendem garantir uma pré-candidatura e a candidatura oficializada a partir de agosto. Mas aí o desafio é primeiro passar aí pelas convenções a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, ter o nome confirmado e depois a homologação de candidaturas. Nós preparamos uma reportagem para apresentar quem são esses parlamentares do estado, mas também federais, que pretendem concorrer em Santa Catarina. Dos 40 deputados estaduais, pelo menos 5 parlamentares anunciaram que podem concorrer nas eleições de 2024. Os pré-candidatos a prefeito que ocupam vagas na Assembleia Legislativa são Marquito, por Florianópolis, Egídio Ferrari, por Blumenau, Padre Pedro Baldissera, de Chapecó, Stêner Sorato, em Tubarão e Sargento Lima, em Joinville. No caso dos representantes do Legislativo Estadual, a equipe técnica e jurídica da Alesc tem se desdobrado para orientar os agentes políticos, mas também as equipes. O parlamento ele faz parte da estrutura administrativa pública, né? E a lei eleitoral ela traz um conjunto de condutas que devem ser seguidas pelos agentes públicos no ano da eleição. A legislação traz essas condutas, essas vedações, justamente para evitar um desequilíbrio e a interferência ou a influência da máquina pública no processo eleitoral. Dos deputados estaduais que pretendem concorrer, 3 são estreantes na Alesc. Mas não é só no parlamento estadual que tem deputados que pretendem conquistar prefeituras. 4 deputados federais também colocaram os nomes à disposição dos partidos para concorrer em 6 de outubro deste ano. Os pré-candidatos são Carmen Zanotto, em Lages, Ana Paula Lima, em Blumenau, Ricardo Guide, em Criciúma e Carlos Chiodini, em Itajaí. Seja em Brasília ou aqui em Santa Catarina, todos os proponentes precisam ficar atentos às regras estabelecidas por lei. As condutas vedadas são comportamentos que devem ser evitados, que devem ser proibidos, não devem ser feitos durante o período eleitoral. Por exemplo, nesses 3 meses que antecedem as eleições, fica proibido autorizar a veiculação de propaganda institucional. Diante da corrida contra o tempo para as eleições, os parlamentares não precisam deixar os cargos para concorrer, mas têm que ter a responsabilidade em não misturar as funções que exercem com as campanhas eleitorais. Além disso, os olhares do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina estão atentos a possíveis utilizações de estruturas e gabinetes para promover candidaturas dos agentes que já ocupam cargos eletivos. Caso haja denúncia e se for confirmado, o risco é um só. Pode ser impugnado e possivelmente vai ser indeferido, a depender do caso, porque essa é uma condição que o candidato precisa observar. Ele precisa se afastar dessa causa de inelegibilidade, sem a qual ele pode ter o seu pedido indeferido. Toda a atenção é necessária e importante nesse período de eleições ou pré-eleitoral. Falando de política agora, hoje o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, visita Santa Catarina. Pela manhã, ele esteve na Assembleia Legislativa, participou de uma reunião com o presidente do Parlamento Catarinense em exercício, deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Ambos são do mesmo partido. Na ocasião, discutiram a possibilidade de implantar
um posto do INSS dentro da Assembleia Legislativa. O órgão já tem outros serviços públicos na própria instituição. O ministro sinalizou da possibilidade de estudar o caso e implantar. E lembrou que na região sul, cerca de 7 milhões de pessoas utilizam algum tipo de serviço da Previdência Social, num montante de 40 milhões em todo o Brasil. Depois, ele seguiu para o sul do estado, onde participa de um congresso neste momento do PDT, o partido que ele integra, diante de uma mobilização para articular também as pré-candidaturas. Nesse congresso, discute-se legislação eleitoral e também um pouco do marketing promovido para as eleições de 2024, que serão realizadas no primeiro turno, em 6 de outubro. Eu volto ao estúdio.